Me lembro de minha infância, eu ainda muito pequeno, juntamente com a minha família, partindo para uma pequena cidadezinha do imenso estado de Minas Gerais. Lá possuíamos uma pequena porção de terra na qual a gente criava frangos, porcos e eventualmente algumas cabeças de gado. Me lembro de meu pai falando: precisamos de uma pequena porção de água, um pequeno lago para que o gado mate a sede. Fizemos esse tal lago, um lago de mais ou menos 30 metros de diâmetro, na qual o gado vinha matar a sua sede naqueles dias de forte calor do interior. Nunca resolvemos colocar peixe. A única intenção do lago era matar a sede dos animais. Passou-se 3 anos e nunca sequer colocamos um peixe naquele pequeno lago. Mas, um certo dia, ao passar de cavalo, notei a presença de alguns peixes boiando na superfície. Mas como seria possível existir peixes? Prontamente peguei um caniço de bambu, coloquei linha, um pequeno anzol, catei algumas minhocas, coloquei na água e prontamente eu capturei uma pequena traíra. Tenho certeza, amigo pescador, que você já ouviu alguma história dessa. Será milagre? Como que surgiu esses peixes do nada? Eles brotaram lá? Convido você, amigo pescador, a desvendar a mais este mistério aqui no canal Corimba Louco. Mas se você está chegando agora, ainda não é inscrito no canal, meu nome é Rodrigo Góes, sou biólogo pescador esportivo da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações dos vídeos no seu celular e já ir deixando aquele like, porque agora a gente vai descobrir biologicamente como que esses peixes surgem nesse lago. Não é nenhum mistério, não é nenhum milagre, é apenas uma coisa muito legal que a natureza faz para que exista peixes espalhados por todo esse nosso planeta. Chega comigo e corimba louco neles aí, pessoal! Vamos descobrir! Eu tenho certeza, amigo pescador, que se você conversar com alguém do interior, principalmente se essa pessoa for mais velha, né, com vivência de pescarias, criação de gado, construção de lagos, enfim, que teve a vivência do campo, da roça, você vai ouvir essa história, que de repente, como num passe de mágica, como num milagre, um pequeno lago que foi criado sem fins para a criação de peixes, apenas ali para matar a sede do gado, para trazer água, né, para aqueles moradores. De repente, como num passe de mágica, em alguns anos apareceram peixes como traíras, bagres, carás e também lambaris. Então eu vou contar para vocês, pessoal, não é nenhuma mágica, nenhum mistério, é apenas a natureza criando modos, meios para que exista a vida, sobrevivência das espécies aonde não existe vida. Enfim, a vida, né, como num passe de mágica, obra de Deus, ela vai chegar até lugares que não existem. Como que a natureza consegue fazer essa disseminação, né, essa dispersão de espécies em um ambiente que não existe ela? Primeiro método, pessoal, pelas chuvas. Quando dá aquelas enchentes, aquelas chuvas torrenciais de janeiro, os corpos d'água naturalmente enchem de água. Por exemplo, você tem ali aquele lago que você criou artificialmente e a centenas de metros você nem sabia, mas o seu vizinho tem uma lagoa cheia de traíras, por exemplo. A água da enchente enche aquela lagoa dele, a lagoa dele fica mais alta que a sua, a água vem da enchente e faz uma transposição de peixes do lago dele para o seu lago, tá? Esse é um método de dispersão de espécies entre um lago e outro. Mas, pessoal, ainda existe um segundo método de transporte de peixes. Esse eu diria para vocês que é quase um milagre da natureza, que é o transporte de peixes por intermédio, ajuda dos nossos amigos pássaros. Isso mesmo, pessoal, das aves. Morri! Mas, Rodrigo, como que uma ave vai transportar peixe de um lugar que tem peixe para um lugar que não tem peixe? Pessoal, naquele local que tem peixes, os peixes se reproduzem naturalmente, né? A traíra vai lá, coloca a ova dela, a fêmea, né? O macho vem lá, fecunda, e esses lagos são frequentados muito por aves. Frangos d'água, martim pescador, alguns tipos de marrecos, né? Como os irerês, garças, né? Dentre outras aves aquáticas que estão presentes lá. Elas vão estar lá, vão mergulhar, como os mergulhões, aí os biguás, né? Os paturis,
E nas asas deles, pessoal, nas penas, isso mesmo, aquelas ovas fecundadas das traíras vão ficar grudadas. Olha que coisa maluca, pessoal. Fica tudo grudado, ela sai daquele lago transportando aquelas ovas nas suas penas, patas, enfim, no seu corpo. Vai até aquele lago que você criou, que não colocou peixe, né? E ali vai ficar depositados os ovos. Não são todos que vão vingar, mas essa ave vai ficar indo e voltando, migrando, né, de um lago para outro. E ali ela vai depositar os ovos, né, fecundados das traíras, dos lambaris, dos carás, dessas espécies aí mais conhecidas e mais tolerantes também, né, porque não é qualquer espécie de peixe, né, que pode ter a sua ova transportada aí pelas aves. E com isso, as traíras saem de um lago e vão para outro. Ali elas vão crescer, né, vão nascer, os ovos vão eclodir, vai nascer as trairinhas, elas vão começar a se desenvolver e aí está o milagre da vida. Principalmente, pessoal, essa transposição de peixes acontece por esse modo. Existem outros métodos também, pessoal, de transposição de peixes, por exemplo, folhas que caem, né, gruda ali as ovas, é levado pelo vento, pela enxurrada, pedaço de madeira, troncos, pela mão humana também, eventualmente pode passar alguém lá, soltar algum peixe, né, e ele procriar, mas por esses dois métodos, pessoal, pela chuva que traz os peixes e principalmente aí pelo transporte passivo, eu diria, né, das aves transportando essas ovas, e aqueles peixes aparecem naquele lago que não tinha peixes de jeito nenhum a princípio, né? Olha que interessante, pessoal, a natureza é realmente fantástica, né? Mas eu tenho certeza que você já está bolando uma pergunta aí, perguntando para mim, Rodrigo, mas por que isso não acontece com outras espécies, como tucunaré, como pacus, né? Tilápias, enfim, outros peixes aí que são criados em pesca e pague? Pelo método de postura de ovos, tá, pessoal? Geralmente, por exemplo, vamos falar de tucunarés. Esses ovos são depositados em locais mais profundos, tá? A traíra, o ovo fica mais superficial, fica mais próximo à flor da água, o cará também. Já, por exemplo, o tucunaré, ele coloca mais para fundo, né? Lá no fundo do lago, próximo a algumas estruturas como paus e pedras. E outra coisa, pessoal, os pais são super protetores, eles vão cuidar daquelas ovas. Então, se algum pato, algum animal, também isso pode acontecer, esse transporte de ovas por mamíferos, né? Por pacas, preás, né? Capivaras, enfim, esses outros animais, eles não vão deixar os animais chegarem perto. Os tucunarés são muito agressivos, pessoal, eles são super protetores das crias, então isso é mais difícil de acontecer. A título de curiosidade também, pessoal, existe um pequeno peixe conhecido aí na aquariofilia, né, o pessoal que cria peixes em aquário, que se chama killifish. É um gênero de peixes que tem no Brasil, né, toda a América, tem na África, tem na Ásia, só não tem na Oceania. Existem mais de 130 espécies de killifish. Eles são coloridos, pequenos e são muito resistentes aí à falta de água, né, a pouca chuva, ao pouco regime de chuvas aí. O que acontece? Eles vivem em poças de água, eles se reproduzem, acabam morrendo, os ovos, né, acabam se desidratando, né, porque a poça de água seca, e eles entram numa espécie de hibernação. Na biologia, esse fenômeno é conhecido como diapausa, tá? Que se cessa completamente o desenvolvimento embrionário, né, do óvulo ali, o ovo não se desenvolve mais, e ele pode ficar ali 3, 4 meses seco ali na terra, esperando a próxima chuva do ano que vem, né, no período chuvoso. Isso acontece também, pessoal, é um método aí de disseminação, né, de espécies aí por diapausa, né, quando cessa o metabolismo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha servido aí para aumentar o conhecimento de vocês acerca das espécies de peixes, né, curiosidades, enfim, do mundo da pesca esportiva. Mais uma pergunta respondida aí, a natureza aí como sempre maravilhosa aí na transposição de peixes e perpetuação das espécies aí. Fiquem com Deus e curimba louco neles aí, pessoal. Até a próxima, amigo pescador, e o segredo é preservar. Vamos lá.